Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Marina, sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje vim para conversar com vocês sobre relactação, né? Por que você não deve fazer a relactação sem assistir esse vídeo antes? Relactação é uma técnica, né, muito antiga, muito difundida dentro do meio da amamentação, né? Que consiste em usar uma sondinha para fazer com que o leite chegue até o bebê, né? Então, bebês que estão com alguma dificuldade para se alimentar, que não mamam no seio, né? Geralmente bebês que estão internados, que não têm condição de mamar direto na mãe por algum motivo, fazem uso dessa sondinha para se alimentar. E é muito comum, né? Eu acompanho muitos e muitos casos todos os dias de pessoas que vêm para mim reféns do uso da sonda. Quer dizer, elas passaram por um profissional, esse profissional indicou o uso da sonda, ou essa mãe pesquisou no Google, pesquisou em algum lugar, pesquisou aqui no YouTube a respeito de como se faz a relactação. E ela é uma técnica que é vendida como uma técnica segura, né? Quer dizer, o seu bebê pode usar a sonda, que ele não vai ter contato com a mamadeira e não vai fazer a confusão de bicos, o que é uma grande mentira, tá? A sonda causa confusão de fluxo e é nessa hora que muitas mães chegam até mim, né? Então, o que acontece? Qual é o problema do uso da sonda? A sonda é uma técnica muito boa, é uma técnica que deve ser usada nos casos onde ela é indicada, obviamente. A gente sempre vai dar preferência à complementação via copo, quando é possível, tá? O copo não serve para todos os casos, por exemplo, bebês que têm língua presa, que estão aguardando pela cirurgia de liberação do frênulo, não devem usar copo, porque o copo traz um risco de engasgo para esse bebê, que é um bebê que não tem mobilidade na língua, então ele tem dificuldade para colocar esse leite para dentro. Então, são bebês que devem usar a sonda. Porque geralmente os bebês que estão com dificuldade no ganho de peso são bebês onde se indica o uso da sonda. Ok, até aí tudo bem. E o que acontece? Acontece que muitas vezes essas sondas são indicadas sem que se identifique a causa do baixo ganho de peso desse bebê. E como é que é isso? Quando a gente vai atender uma mãe, quando a gente vai até a casa dessa família, ou quando a gente faz um atendimento pela internet, né, online, a gente faz uma anamnese. O que é isso? É uma avaliação com essa mãe. É um questionário que ela vai preencher, ela vai contar um pouco da história da gravidez dela, ela vai contar um pouco da história desse pós-parto, com pontos muito específicos que eu vou perguntar para essa mãe, para que quando eu vá atender essa mãe, eu já tenha alguns elementos ali para a gente agilizar a nossa conversa. E elementos seguros, né? Como ganho de peso, como tem sido, qual foi o peso que nasceu, qual foi o peso que saiu do hospital, se esse bebê usa algum apetrecho. Quando a gente tem um bebê que tem dificuldade no ganho de peso, a gente tem que identificar a causa dessa dificuldade no ganho de peso. Dificilmente essa causa vai ser uma baixa produção de leite, tá? Então, por aí a gente já pode começar a mapear algumas coisas, né? Quando a gente tem um bebê que não ganha peso, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Esse bebê está fazendo livre demanda? Ou ele está mamando em horários rígidos? Esse bebê está fazendo uso de chupeta? A chupeta atrapalha o ganho de peso do bebê. Então, se ele faz uso de chupeta, a gente precisa eliminar essa chupeta para melhorar o ganho de peso dele, né? Como é que está sendo a rotina dessa família? Essa mãe tem ajuda? Não tem? Esse bebê já foi avaliado? Já fizeram uma inspeção da cavidade oral desse bebê? Esse bebê tem alguma assimetria? Esse bebê tem alguma dificuldade relativa às posturas? Né? Tem alguma restrição postural que precisa de fisioterapia? Isso é um ponto importante. Porque muitas vezes esse bebê passa pelo pediatra, o pediatra não sabe identificar, ele não identifica. Esse bebê pode até passar por uma fono, ele pode até passar por uma consultora, como já me aconteceu muitas e muitas vezes o bebê já passar por 3, 4, 5, 6 profissionais presencialmente. E quando ele vem para mim, geralmente via atendimento online, a gente identifica, por exemplo, que esse bebê tinha uma língua presa. E a mãe tá há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses fazendo uso de sonda de relactação e não resolveu o problema dela, né? Ninguém identificou que aquela língua estava presa, ninguém deu uma solução para aquela mãe, ninguém está acompanhando essa relactação e a mãe ficou sozinha com o problema dela e com o bebê dela. E o bebê começa a fazer confusão de fluxo, começa a não querer mamar no seio, continua com a língua presa, vai ter problema na introdução alimentar, vai ter problema de fala, vai ter problemas de postura.
e o problema não foi resolvido. Percebem onde está o problema? Quando a gente faz uma indicação de um apetrecho, seja ele um bico de silicone, seja ele a sonda, a gente tem que se responsabilizar enquanto profissional pelo uso desse apetrecho. Então não adianta eu dizer para a mãe, mãe, olha, pega aqui essa sonda e fica com ela e eu vou embora e eu nunca mais volto para olhar essa mãe. Ou eu nunca mais vou atender o telefonema dessa mãe. Eu, quanto profissional, tenho que me responsabilizar pela indicação desse apetrecho. Eu tenho que acompanhar essa sonda. Todo apetrecho ele tem que ser provisório. Ele tem que ser uma transição para o seio, se esse for o desejo da mãe. Geralmente quando a mãe vem me procurar, ela quer amamentar, né? E ela não está conseguindo amamentar por alguma dificuldade que a gente precisa superar. Então, não adianta eu deixar a mãe com um problema, indicar ela uma sonda que vai trazer outro problema e não resolver o problema da criança, que pode estar em diversos pontos. Então, você não deve fazer uma relactação por conta própria, porque a gente tem que identificar onde está a origem do problema da sua criança, a gente tem que usar essa sonda provisoriamente, com controle de fluxo, a gente precisa acompanhar esse bebê, indicar ele para outro profissional quando é necessário, por exemplo, um odontopediatra, por exemplo, uma fisioterapia, por exemplo, uma fonoterapia, para fazer uma reabilitação nessa criança e a partir daí a gente começar a fazer uma retirada gradual dessa fórmula para a gente não comprometer também o ganho de peso desse bebê, não comprometer a parte nutricional desse bebê e assim a mãe passar para o aleitamento materno exclusivo, como deve ser, tá? Então, eu não tenho ranço da sonda, a técnica é boa, a técnica é válida, mas eu tenho ranço dos profissionais que indicam sonda e desaparecem e deixam a mãe com o problema dela, com o bebê dela e nunca mais voltam para dar nenhuma assistência, né? E isso não é bacana. E você, mãe, que está com alguma dificuldade para amamentar o seu bebê, está com problemas de ganho de peso, está com, enfim, qualquer dificuldade, a gente pode superar todas elas com uma avaliação adequada, com uma conversa adequada, com uma boa identificação de onde estão os problemas e a partir daí a gente pode traçar um plano de ação exclusivo para você sem comprometer a tua amamentação. Porque não adianta você passar por 3, 4, 5 profissionais e não conseguir resolver a sua dificuldade, não é? Então, não faça a relactação por conta própria, porque viu no Google, porque a vizinha indicou, sozinha, né? Porque se não tem um profissional que pode acompanhar a tua relactação com um breve plano de retirada, tem que haver um prazo, ele tem que te dar um prazo para tirar essa sonda, não faça, né? Não faça por conta. Procure um profissional que consiga acompanhar você nesse processo, tá? Se ele não for te acompanhar, não tá bacana, não é um bom profissional para trabalhar com você, tá bom? Então, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários para mim, eu vou responder. Pode entrar em contato comigo pelo link que vai ficar aqui embaixo também, tá bom? E eu espero vocês no próximo.